Olá! Hoje, a nossa conversa vai fundo nos capítulos 7, 8 e 9 do livro de Jó. Vamos usar como guia uma análise específica, o lamento de Jó e a soberania divina. Isso. A ideia é ver como essa fonte interpreta o sofrimento de Jó, a fé e o poder de Deus ali na narrativa. Ok, então vamos lá. O lamento de Jó é bem intenso nesses capítulos, né? A fonte destaca isso bastante. Sim, a intensidade é chave para essa interpretação. Começando pelo capítulo 7. Jó fala da vida como guerra sobre a terra, meses de vaidade, noites de trabalho, descreve até a pele, gritada e abominável, é pesado. Muito pesado. E olha, essa análise que a gente tem aqui, ela é bem direta. Diz que esse lamento todo mostraria uma escassez de fé genuína. Escassez de fé? Mas como assim? Mas é importante o jeito que a fonte define fé aqui, sabe? Não como algo que a gente tem ou produz, mas como um dom, algo que vem de Deus para a pessoa. Ah, entendi. A fé é como um dom divino, não uma capacidade nossa. Exatamente. A perspectiva é que a fé meio que possui a gente, e não o contrário. É um olhar diferente, né? Com certeza. E isso explicaria a desesperança dele sobre a ressurreição ali em Jó 7, 8, 10, quando ele fala que quem desce à sepultura não volta. É o que a fonte sugere, que Jó, naquele momento, não está considerando o poder de Deus de dar vida aos mortos. A fonte até liga isso com Romanos 4,17. Romanos 4,17, Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso. Essa falta de esperança na ressurreição seria, então, um sinal dessa fé-dom ainda não totalmente, digamos, ativa ou compreendida por Jó. E a coisa esquenta mais ainda, né? Quando Jó confronta Deus diretamente nos versos seguintes, Jó 7, 14 em diante. Muito. Ele chega a perguntar em Jó 7,20: Pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? É uma acusação forte. Espreitador dos homens, como a fonte interpreta essa fala? Olha, a interpretação é que Jó tá vendo Deus quase como um adversário. Um vigia que tá ali só pra pegar ele no erro, sabe? Entendi. E isso viria dessa dificuldade dele de juntar o sofrimento com a imagem que ele tinha de Deus. Exato. A análise diz que essa dificuldade leva ele a essas acusações bem duras. Bom, saindo do lamento do Jó no capítulo 7, a gente chega na resposta do Bildade no capítulo 8. O que a fonte diz sobre isso? Ah, Bildade. Ele vem com aquela linha: Deus é justo, então se Jó tá sofrendo, ele ou os filhos pecaram. Ponto final. A famosa teologia da retribuição? Isso. E a análise critica muito essa postura. Chama Bildade e os outros de advogados de Deus, mas no mau sentido. Advogados de Deus? Como se, tipo, Por gente que defende Deus, mas de um jeito que ignora a complexidade. A fonte argumenta que eles não concebem que Deus possa usar ou até decretar o mal para um propósito maior. então a crítica à Bildade serve para reforçar a ideia central da fonte sobre a soberania divina? Precisamente. A fonte insiste: Deus é soberano sobre tudo, bem e mal. Não tem essa divisão fácil, Deus de um lado, o diabo do outro controlando o mal. Uma visão bem radical da soberania, né? Sim. Tudo estaria sob o controle divino e servindo a um plano maior, mesmo que a gente não entenda na hora. E aí chegamos no capítulo 9. Aqui a coisa fica interessante mesmo. Jó reconhece a grandeza de Deus, diz que o homem não pode se justificar diante dele. Exato, ele diz: na verdade sei que assim é, Jó 9,2. Mas, ao mesmo tempo, a análise aponta que ele ainda se coloca como vítima, Como a fonte explica essa aparente contradição? fazendo uma distinção importante entre saber sobre Deus, tipo, intelectualmente, e conhecer Deus de verdade, relacionalmente, como pai. Entendi. O conhecimento intelectual versus o conhecimento relacional. Isso. A fonte argumenta que Jó demonstra saber da força de Deus, mas falta aquela confiança íntima. Usa as falas de Jó 9, 15 e 16 como exemplo. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. E ainda que me respondesse, eu não creria que tivesse dado ouvidos à minha voz. Exatamente. A fonte lê isso como: Jó reconhece o poder, mas não crê na escuta, na relação. É um saber sem confissão ou confiança profunda nesse momento. E essa falta de confiança leva às acusações diretas que vêm depois, né? A partir do verso 17. Sim, Jó atribui o sofrimento direto a Deus,
Depois me quebranta com uma tempestade, já o 9:17, e acusa a Deus de indiferença. Como em Jó 9,22. Ele consome ao perfeito e ao ímpio. Quer dizer, para Jó ali, Deus não faria distinção. É o que a fonte interpreta dessa fala. Jó, focado na sua dor, acusa Deus de não se importar com justiça ou maldade no mundo. Então, para a gente amarrar a visão dessa fonte, qual seria a tese principal? Olha, resumindo bastante, o foco de Jó ainda está muito nele mesmo. O conhecimento que ele tem de Deus é mais cabeça do que coração, digamos assim. Certo. E tudo isso, para a fonte, aponta para uma conclusão teológica específica. Salvação e fé verdadeira são obras exclusivas de Deus, o tal do monergismo. Monergismo, oposto ao sinergismo que diria que a gente coopera com Deus, certo? Isso, a fonte descarta essa cooperação humana significativa na salvação e na fé genuína. É Deus quem faz. Então, recapitulando a essência dessa análise que a gente viu, a luta de Jó nos capítulos 7 a 9 é vista pela fonte como uma prova da soberania total de Deus até sobre o sofrimento. E a fé? Bom, a fé não é o nosso esforço, mas um presente divino essencial para entender tudo isso. Exatamente. E fica uma pergunta no ar, né, que essa análise específica provoca. Qual seria? Se a gente levar essa interpretação a sério, fé como dom puro, soberania divina absoluta sobre bem e mal, como isso desafia as nossas ideias mais comuns sobre, sei lá, nossa resposta ao sofrimento, nossa responsabilidade ou até o mérito na vida de fé? Uma boa reflexão. Repensar nosso papel diante da adversidade e da própria fé, sob essa ótica da soberania total e da fé como presente. Deixa a gente pensando mesmo.